a sua casa seja uma improvável, talvez você seja um improvável, talvez você esteja aqui, pastor, eu sou a ovelha negra da família, talvez seja você que Deus vai usar para que um grande avivamento aconteça na tua casa, para que um grande avivamento aconteça na tua família. Quem sabe você vai ser esse instrumento para que o avivamento do Senhor possa chegar naquele lugar. Eu quero convidar você a abrir comigo a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, a partir do versículo 4, por favor. Atos dos Apóstolos, Novo Testamento, é o primeiro livro depois dos Evangelhos, depois de João. Atos, capítulo 8, versículo de número 4. Se você trouxe a sua Bíblia, parabéns, abra ela, por favor. Se você não trouxe, abra aí no seu celular, mas o mais importante é que você possa estar conosco aqui em nome de Jesus, amém? Atos, capítulo 8, a partir do versículo 4, diz assim a palavra do Senhor para nós nessa tarde: mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra, e descendo Filipe, a cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo, e as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia, pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados, e havia grande alegria naquela cidade. E estava ali um certo homem chamado Simão, que anteriormente exercera naquela cidade a arte mágica e tinha iludido o povo de Samaria, dizendo que era uma grande personagem, a qual todos atendiam, desde o menor até o maior, dizendo: este é a grande virtude de Deus. E atendiam-no, porque já desde muito tempo os havia iludido com artes mágicas. Mas como crescem em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizavam tanto homens como mulheres. E creu até o próprio Simão, e sendo batizado, ficou de contínuo com Filipe, e vendo os sinais e as grandes maravilhas que se faziam, estava atônito. Essa é a palavra de Deus para nós nesse domingo, no primeiro domingo do mês de março e no primeiro domingo da nossa série de mensagens sobre o verdadeiro avivamento. E o tema da mensagem de hoje é: avivamento ou movimento? Muitas pessoas, elas acabam confundindo o que é verdadeiramente um avivamento. As pessoas confundem movimento com avivamento. Como eu disse, hoje nós estamos começando essa série de mensagens sobre o verdadeiro avivamento. E por que Deus colocou no coração da liderança da igreja esse assunto? Porque às vezes nós confundimos o que é verdadeiramente um avivamento. Eu não sei se já aconteceu isso com você, mas já aconteceu comigo. Isso acontece no Plaza Shopping comigo. Estava no Plaza Shopping ali, encontrei um cara por detrás, falei: fulano. Aí dei aquele tapa nas costas, e quando o homem virou, irmão, não era o cara. Falei: querido, pelo amor de Deus, me desculpa, eu confundi você com uma pessoa que é muito, muito parecida com você. E aí o cara ficou meio assim para mim: tudo bem, mas ficou meio chateado, que eu dei um tapa, aquele tapa de amigo, né? Fala aí, irmão, pô! E aí não era o cara. Por que eu estou falando isso? Porque o avivamento também é assim. Muitas vezes nós acabamos confundindo com algo que parece, mas acaba não sendo o verdadeiro avivamento. E a palavra avivamento significa um fervor. A palavra avivamento significa uma intensa vontade de busca por Deus. Avivamento é isso: olha, eu estou querendo Deus, eu quero mais de Deus, eu estou com sede de Deus. Avivamento não é um movimento. O que não é avivamento são movimentos camuflados de avivamento. Muitas pessoas acabam achando que é avivamento aqueles movimentos camuflados, e as pessoas confundem avivamento com gritar. As pessoas confundem avivamento com histeria. As pessoas confundem avivamento muitas vezes com emoção, pular no poder, dar trampolim, deixa o menino rodar, e aí deixa o menino rodar, e aquilo ali está acontecendo um verdadeiro avivamento, porque o menino está rodando, porque está pulando no poder. Entenda uma coisa, meu irmão, isso pode ser até expressões do avivamento, mas isso não é o verdadeiro avivamento. Quem está entendendo, diga amém.
Aqui em Atos capítulo 8, vai falar de um avivamento que aconteceu numa cidade chamada Samaria. Se você conhece um pouquinho da Bíblia, você vai entender que o avivamento aconteceu em uma cidade totalmente improvável. Por que uma cidade improvável? Porque Samaria não era o lugar aonde os judeus gostavam de ir, não era o lugar onde eles gostavam de visitar, não era o lugar onde eles gostavam de estar, não era o lugar onde eles gostavam de fazer novos amigos. Samaria não era o lugar para os judeus, mas Deus vai usar a cidade de Samaria para começar um grande avivamento. Um lugar improvável, aconteceu um avivamento. A cidade improvável, aconteceu um avivamento. Eu já quero declarar uma palavra aqui, nessa introdução para o teu coração. Talvez a sua casa seja uma improvável, talvez você seja um improvável, talvez você esteja aqui, pastor, eu sou a ovelha negra da família. Talvez seja você que Deus vai usar para que um grande avivamento aconteça na tua casa, para que um grande avivamento aconteça na tua família. Quem sabe você vai ser esse instrumento para que o avivamento do Senhor possa chegar naquele lugar. Quem recebe essa palavra aí, meu irmão? Dá um glória a Deus aí, porque eu já estou vendo Deus trabalhando aqui. Deus trabalhou com uma cidade improvável. O avivamento aconteceu numa cidade improvável, e eu sei, querido, eu sou o improvável de Deus. Quem sabe você também é o improvável de Deus, e o milagre de Deus vai acontecer. Aleluia. Eu já aprendo aqui com Deus. A palavra de Deus diz que nesse lugar improvável aconteceu um avivamento improvável. Porém, algumas coisas nesse lugar evidenciaram o verdadeiro avivamento. O que realmente significa o avivamento? Eu queria compartilhar com vocês aqui nessa tarde o que biblicamente é avivamento. O que biblicamente não é meu pai do céu, não é uma coisa denominacional, é algo bíblico. O que a Bíblia fala sobre avivamento? Por quê, pastor? Porque Deus quer derramar sobre nós do seu Espírito, mas para isso eu preciso entender o que é verdadeiramente um avivamento. Quais são os princípios de um avivamento? Como eu tenho certeza se aquilo que eu estou vivenciando é avivamento? Se aquilo que eu estou vendo na minha igreja é avivamento? Se aquilo que está acontecendo na minha casa é avivamento? Como eu consigo distinguir? Como eu consigo entender? Como eu consigo diferenciar? Então, baseado aqui nesse grande avivamento que aconteceu na cidade de Samaria, eu queria compartilhar com vocês hoje 3 situações, 3 evidências que o avivamento produz e que o avivamento é. Então, a primeira coisa que eu queria que você anotasse aí na tábua do teu coração é que avivamento é Jesus no centro das pregações. Vou repetir, irmão. Avivamento é Jesus no centro das pregações. É a palavra de Jesus pregada. Avivamento vem quando Jesus está sendo pregado, quando a palavra de Jesus está sendo ministrada. Olha aqui o que diz no versículo 5: e descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava o quê? A Cristo. Olha para a história, meu irmão. O primeiro traço de avivamento, o primeiro sinal de avivamento é fruto da pregação da palavra centrada em Jesus Cristo de Nazaré. Filipe chegou em Samaria, não impôs as mãos em ninguém. Filipe não chegou em Samaria e não curou ninguém. Filipe não chegou em Samaria e não batizou ninguém. Filipe não chegou em Samaria e não libertou ninguém dos demônios, das enfermidades. A primeira coisa que Filipe fez em Samaria foi pregar a palavra de Jesus. E todas as outras coisas aconteceram depois que a palavra de Deus foi pregada. Quem está entendendo isso, meu irmão? Então a origem do avivamento é a palavra de Deus. A expressão do avivamento são os sinais, são as maravilhas, são os prodígios, é o derramar do Espírito Santo sobre nós, sobre a igreja. A expressão do avivamento é uma coisa, mas a origem do avivamento é outra. Então a origem do avivamento, irmão, é a palavra de Deus. Este será e sempre será o primeiro sinal de um verdadeiro avivamento, a centralidade da pregação da palavra de Deus. Não há um verdadeiro despertar do Espírito Santo sem a pregação da palavra de Deus. Entenda o que eu vou te falar aqui, querido. A palavra de Deus, ela aparentemente, ela não pode ser essa expressão de avivamento, mas ela é a origem. E há uma diferença entre a origem e a expressão. É a palavra que origina o avivamento, o fervor, essa busca intensa por Deus. Filipe começou a pregar e tudo aconteceu depois que ele começou a pregar.
Foi depois da palavra ministrada, irmão. Então entenda isso, a origem do avivamento é a palavra de Deus, é a expressão do avivamento, são os sinais. Gente, não se engane, os sinais não dão origem ao avivamento. Vou repetir para que você não se engane, para que o espírito de engano não te pegue, para que o espírito de engano não pegue a tua mente, não pegue o teu coração. Não se engane, os sinais não dão origem ao avivamento. O que dá origem ao avivamento é a palavra de Deus. Se não for a palavra de Deus, pode haver até sinais, mas não é avivamento. Avivamento vem através da palavra de Deus. Quem está entendendo isso, diga amém, irmão. Há muitos sinais nos céus, há muitos sinais no inferno, há muitos sinais na terra, há muitos sinais do homem, até sinal de trânsito. Sinal é o que não falta, irmão, mas você precisa discernir o que é avivamento, que vem através da palavra de Deus. Eu preciso perceber qual é a origem dos sinais, porque se eu andar à procura de sinal, qualquer sinal vai servir. Agora, se eu andar à procura da palavra de Deus, eu vou saber identificar quais são os sinais que vêm da palavra de Deus. Então a palavra de Deus é a centralidade de tudo. Eu não vou confundir os sinais. Por quê, pastor? Porque pela palavra eu identifico o verdadeiro avivamento. Sabe, meu irmão, muitas pessoas se enganando espiritualmente. E sabe quando isso acontece? Quando as pessoas começam a se enganar espiritualmente, quando Deus começa a trazer um avivamento. Quando Deus começa a derramar um avivamento, quando Deus começa a derramar um óleo novo, um vinho novo sobre uma família, sobre uma pessoa, sobre uma igreja como a nossa, como Deus começa a fazer um verdadeiro avivamento, muitas vezes começa a trazer assim alguma situação que o inimigo quer te confundir. Porque as pessoas ficam muito ligadas nessas expressões e esquecem de olhar o fundamento. Elas observam só os sinais e muitas vezes os sinais são parecidos, só que não são iguais à origem. Então é isso aqui que eu quero que você hoje aprenda na abertura dessa série de mensagens. Muitas pessoas olham para os sinais e falam: meu Deus, só Deus pode fazer isso. Meu Deus, isso vem de Deus. Se a origem daquele sinal que você está vendo não está fundamentado na palavra, não é de Deus. Quem está entendendo isso, diga amém, irmão. Cuidado, a Bíblia diz que até o inimigo, o diabo, ele pode se transformar num anjo de luz, num ser espiritual, ou seja, ele pode fazer coisas espirituais, e você vai achar que é avivamento de Deus, mas é engano. Por quê? Porque você tem que olhar o fundamento. Qual é o fundamento? Tem fundamento na palavra? Está na palavra? Se está na palavra, abre teu coração e dá lugar. Deixa Deus começar a usar, aí tu pode deixar um menino rodar. Por quê? Porque tem fundamento, irmão. Se tem fundamento, você vai dar liberdade. Agora, se não tem fundamento na origem, isso não é de Deus. Mas é sinal, é movimento, não é avivamento. Quem está entendendo isso, diga amém, irmão. As pessoas que se dizem espirituais, mas não fundamentam sua espiritualidade na palavra, o que acontece? Uma caminhada doentia. Por quê? Porque ela é espiritual, mas ela não é centrada na palavra de Deus. Eu conheço muitas pessoas que são espirituais demais, mas não tem fundamento. É uma vida espiritual doentia, é um fardo, é um peso, é uma legalidade, é uma religiosidade. Quando você fala, você vê peso. Por quê? Porque a espiritualidade doentia não tem origem, não tem palavra. Quem está entendendo isso, irmão? Diga amém. Avivamento tem que vir através da palavra de Deus. Entenda isso em nome de Jesus, irmão. Em Atos vai contar que houve um grande avivamento lá em Bereia. Eles estavam ensinando acerca do Espírito Santo, e os bereanos foram ver na palavra se o que estava sendo ensinado era o que estava na palavra. A igreja de Bereia era uma igreja inteligente. Opa, deixa eu ver se isso aqui está na palavra. Opa, está na palavra. Vamos abrir o nosso coração para receber isso. Quando você vê lá em Gálatas capítulo 5, quando você vê todos os capítulos de Gálatas, Gálatas é a epístola do apóstolo Paulo, que a gente chama da epístola da liberdade. Por quê? Porque os judeus que se converteram lá na região da Galácia, eles estavam pegando os gentios, estavam falando o seguinte: olha, aceitou Jesus? Então tem que ir para a circuncisão, tem que circuncidar, você tem que vir para os nossos costumes. E aí Paulo falou assim: olha, tem nada a ver,
E ele vai dizer lá no capítulo 5, no versículo 1: estáis, pois, firme na liberdade, a qual Jesus vos libertou, e não torneis a voltar debaixo de um jugo de escravidão. Lá no capítulo 2, no versículo 20, ele vai dizer: já estou crucificado com Cristo, e agora vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo na fé, no Filho de Deus, o qual a si mesmo se entregou por amor de mim. E aí ele vai falar mais uma coisa para aquela igreja que estava sendo bombardeada, atacada. Por quê? Por pessoas espirituais. Paulo vai falar o seguinte: olha, se descer um anjo do céu, irmão, olha, que é mais espiritual do que isso, se descer um anjo do céu e pregar uma outra coisa que não seja a palavra, considere anátema. Ou seja, se ele falar alguma coisa que não está na Bíblia, rejeita, tira do coração, não ouve. Ei, querido, eu estou falando para você aqui nessa pessoa, para você, para pessoas maduras aqui nessa tarde. Se chegar alguém aqui pregar alguma heresia, espero que não, em nome de Jesus, mas a gente não sabe, né? Às vezes a gente convida uma pessoa aí, pode falar uma besteira. Ei, querido, entenda uma coisa: se não está na palavra, pode tirar, tira, não tem nada a ver. Por quê? Porque é anátema, é o apóstolo Paulo que está falando isso. Então você vai reter aquilo que é bom. Sabe por quê? Porque o que traz avivamento para a tua casa é a palavra de Deus. A palavra de Deus é a que te aviva, a palavra de Deus é que te coloca de pé, a palavra de Deus é que te restaura, a palavra de Deus é que te cura, a palavra de Deus é que te liberta. É a palavra de Deus, a palavra do Senhor na nossa vida, é a palavra dentro de nós. Eu quero liberar uma palavra para você aqui nessa manhã, nessa tarde, em nome de Jesus. Eu quero liberar para você, sabe o que, irmão? Você vai ter uma fome e sede pela palavra esse ano. Deus vai trazer fome e sede pela sua palavra. Você vai ter vontade de ler a palavra de manhã, de tarde, de noite. Você vai ler a palavra, você vai buscar na palavra, você vai buscar as suas respostas na palavra, você vai buscar a resolução dos teus problemas na palavra. Por quê? Porque é a palavra de Deus que vai trazer avivamento para você, meu irmão. É a palavra, irmão. Palavra de Deus, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Tua palavra, Senhor, é a tua palavra. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O que é a verdade? É a palavra, é a Bíblia, meu irmão. Palavra de Deus, palavra de Deus. Segunda coisa que eu queria que você aprendesse nessa abertura da nossa série de mensagens: o que o avivamento produz? Segundo Atos capítulo de número 8, o avivamento produz transformação de vida. Fala com a pessoa: avivamento produz transformação de vida. O que é isso, pastor? Uma verdadeira conversão a Jesus, meu irmão. Olha o versículo 12: mas como crescem em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizavam, tanto os homens como mulheres. Olha aqui para mim, irmão. A Bíblia diz que o resultado da pregação de Filipe, e como o primeiro fruto de avivamento em Samaria, foram as pessoas que se converteram a Jesus Cristo e foram batizadas nas águas. Avivamento. Ah, pastor, como é que eu sei que é avivamento? Está tendo transformação de vida? Tem pessoas sendo batizadas, tem pessoas que estão tendo transformação na sua vida. Olha aqui para mim, irmão. Avivamento não é espetáculo. Vou repetir: avivamento não é espetáculo religioso. Uma coisa é espetáculo religioso, e outra coisa é você ter uma transformação de vida. Uma coisa é você dar cambalhota, uma coisa é você rodar no poder, uma coisa é você falar em mistério, uma coisa é você ficar rodando a noite toda, e outra coisa é ter a sua vida transformada. Irmão, são duas coisas totalmente. Eu conheço um monte de gente na igreja que é cheia do xeremã, toquemã, doquemai, mas não tem vida transformada. Eu conheço pessoas que vêm à igreja, irmão, que choram, que se sentem bem, que levantam a mão: ah, eu estou sentindo Jeová, estou arrepiado, que louvor é esse? Ô meu Pai, ô Jesus, o Senhor está me visitando, estou arrepiado, mas não tem vida transformada. Sai dali, não muda nada. Isso não é avivamento, irmão, isso é movimento.
Veio aqui, sentiu bem, um arrepio, uma música bonita que tocou no coração dele. Deus realmente falou com ele, porque Deus habita no meio dos louvores, e Deus fala por graça, por misericórdia, por bondade. Deus fala, mas isso não gera nele transformação. Por quê? Porque avivamento tem um fundamento, e o fundamento é a palavra. Sabe, irmão, quantas igrejas que estão vivendo assim? Vamos profetizar uns para os outros, vamos orar uns pelos outros, campanha de oração, eu oro por você ora por mim. Aí você vai conversar com os pastores, olha, nossa igreja está vivendo um grande avivamento. É mesmo, pastor, pô, que benção. Quantas pessoas se converteram? Não, pastor Marcelo, não, nenhuma se converteu. Pastor Marcelo, e quantas se batizaram? Também não, nenhuma se batizou. Mas não, a gente está vivendo um avivamento interno. O povo está sendo avivado. Os membros da igreja, Luciano, estão sendo avivados. Isso não existe, irmão. Vou falar de novo. Isso não existe. Não existe avivamento interno. Avivamento tem como sinal transformação de vida, vida batizada, gente se convertendo, gente aceitando Jesus como Senhor e como Salvador. Avivamento vem com sinal, com expressão de transformação de vida. Você está me entendendo isso, irmão? Sabe por quê? As igrejas estão fazendo entretenimento, espetáculo espiritual, e estão chamando isso de avivamento. Isso não é avivamento. O que é avivamento é quando tem arrependimento. Avivamento traz conversão, traz transformação. Avivamento traz abandono de pecado. Avivamento traz transformação de vida. Avivamento te traz para um novo posicionamento na presença do Senhor. Isso é avivamento, irmão. Avivamento é transformação. Aleluia. 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 As pessoas entram e saem e não há conversão nos cultos. E acaba sendo esse espetáculo com formato de culto espiritual. Mas não é culto, é espetáculo. Às vezes algumas pessoas perguntam para mim, pastor, gosto dessa visão. Eu adoro a sua visão de ganhar vidas e cuidar bem dela. Eu falei, meu irmão, que visão? Isso não é visão, isso é mandamento, isso é obrigação. Isso não é visão, não tem nada a ver com visão, tem a ver com a palavra de Deus, irmão. Jesus não disse para mim assim, olha, Luciano, se você sentir, você prega. Jesus não falou para mim, olha, se você sentir, você prega. Se você estiver disposto, você prega. Se estiver feliz, você prega. Não, irmão, Jesus não falou isso para mim, não. Jesus falou o seguinte, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Sabe, irmão, eu estou cansado às vezes de explicar para as pessoas que nós estamos aqui pregando o evangelho, fazendo tudo para cumprir o mandamento de Jesus. Deixa eu falar para você aqui, irmão, casa de paz. O que é isso, pastor? É o evangelho para alcançar o perdido. Projeto Alfa é a pregação do evangelho para alcançar o perdido. Célula do amigo semana que vem é o quê? É estratégia para você pregar, para você ganhar o perdido. Não tem nada a ver com estratégia, não tem nada a ver com modelo A, modelo B, tem a ver com que você cumpriu o ID do Senhor, você cumpriu o mandamento do Senhor, e o mandamento do Senhor é, vá e pregue o evangelho. Quem está entendendo isso, diga amém, irmão. Ah, pastor, gostei da tua visão. Não é visão, irmão, é mandamento. Jesus deixou uma ordem para a sua igreja, e a ordem é clara, vá e pregue o evangelho. Poxa, pastor, legal. Eu já ouvi isso de alguns membros que chegaram à nossa igreja. Pô, pastor, eu acho uma coisa tão bacana no Senhor. Eu falei, fale, irmão. Poxa, o senhor faz apelo em todo culto. A minha igreja só de vez em quando. Eu falei, irmão, o que é isso? Está louco? E ai de mim se não fizer o apelo. É um momento em que a palavra é pregada e a pessoa se arrepende para ela vir a Jesus. Isso não é uma opção. Isso é um mandamento. Isso não é uma estratégia, isso não é uma liturgia, isso é um mandamento. Eu tenho que fazer o apelo. Ai de mim se eu não fizer o apelo. E ai de alguém que pregar nesse púlpito e não fizer o apelo. Quem está entendendo isso, diga amém, irmão. Agora entenda uma coisa, querido. Pastor, eu gosto dessa visão, não é visão, é mandamento. É mandamento. Entenda uma coisa, querido. Pregar o evangelho não é opcional, é missional. Vou repetir.
pregar o evangelho não é opcional, é missional, é uma missão que Jesus te deu. Você entendeu isso? Diga amém. Então você não tem que estar, não estou bem para pregar, vai sem não estar bem mesmo. Ah, eu não estou feliz, vai tristinho mesmo. Ah, eu não estou sentindo, vai sem sentir. Mas vai, cumpre o propósito de Jesus na tua vida, meu irmão. Por quê, pastor? Porque aquilo que nós praticamos reflete aquilo que nós acreditamos. Vou repetir, aquilo que nós praticamos reflete aquilo que nós acreditamos. Você pode repetir comigo? Aquilo que nós praticamos reflete o que nós acreditamos. Quem acredita aqui na grande comissão? Quem acredita aqui na grande comissão? Vou falar para você o que é grande comissão. É Mateus 28, 20, ide por todo mundo, pregar o evangelho. A grande comissão é essa, Marcos 16 e Mateus capítulo 28. Então quem acredita aqui na grande comissão? Sabe o que eu acho estranho, irmão? Que muita gente acredita, mas não pratica. Muita gente acredita, mas não pratica. Ah, pastor, eu acredito no ID de Jesus. Mas você nunca convidou ninguém para vir conhecer a tua igreja. Pastor, eu acredito no ID de Jesus, mas você não convida ninguém. Lembra o que eu falei para você? Aquilo que nós praticamos reflete aquilo que nós acreditamos. Pastor, eu vivo o evangelho. Mas só tem uma coisa, pastor, eu não gosto de comunhão com ninguém. Eu não vivo o evangelho, irmão. Evangelho é isso. Suportando-vos uns aos outros em amor. Eu vivo o evangelho, não vive. Se você não gosta de comunhão, você não vive o verdadeiro evangelho. Você acredita, mas não pratica o verdadeiro evangelho. Pastor, eu prego, pastor. Prego no ônibus, prego na barca, prego no trabalho. Pergunta, você já batizou uma pessoa desde que você se converteu até agora? Falando nem desse ano, nem do ano passado, não. Falando na tua vida. Na tua caminhada com Jesus, 10 anos, 20 anos, 15 anos, 5 anos, 2 anos. A pergunta é, você batizou uma pessoa? Uma pessoa veio para Jesus através da tua vida? Uma pessoa teve transformação de vida, porque você pregou o evangelho, porque você foi o canal que Jesus usou para ganhar essa pessoa? É isso que eu estou me referindo, irmão. Ei, querido, não há avivamento sem conversões. Não há avivamento. Quando o Espírito Santo veio em Atos dos Apóstolos, lá no capítulo 2, no versículo 41, vai dizer que 3.000 almas se converteram e entregaram suas vidas para Jesus. 3.000 almas se converteram, irmão. Está lá em Atos 2, 41. Agora, por que a Bíblia não diz assim? Olha, naquele dia, quando Pedro acabou de pregar, olha como é que são as coisas, como avivamento tem a ver com conversão. Aqui diz, e naquele dia, e Pedro acabando de pregar, 3.000 almas se converteram, entregaram suas vidas a Jesus. Por que a Bíblia não diz assim? Naquele dia, 20 caíram no poder, 40 choraram e 50 ficaram em êxtase. Não está na Bíblia isso, irmão. Por quê? Porque isso não é sinal de avivamento. O que a Bíblia diz? E quando Pedro acabou de pregar, 3.000 pessoas tiveram as suas vidas transformadas. 3.000 pessoas se converteram, 3.000 pessoas mudaram de vida, 3.000 pessoas falavam uma coisa, agora estão falando outra. Ela roubava, não rouba mais, adulterava, não adultera mais, ela xingava, agora não xinga mais. Pessoas que tiveram transformação de vida, irmão. Eu falei hoje de manhã aqui, eu vou falar de tarde também, irmão. E eu queria que vocês entendessem o que o pastor vai falar aqui agora. Eu não aceito pastorear uma igreja que minhas ovelhas não preguem o evangelho e não falem do amor de Jesus. A nossa igreja é uma igreja viva. A nossa igreja é uma igreja que prega o evangelho a tempo e a fora de tempo. Eu não aceito, querido, pastorear uma igreja onde as pessoas são crentes 007. Nem teu pai sabe que você é crente. Nem tua mãe sabe que você é um espião. Ninguém sabe que você é crente. Irmão, eu me recuso, eu não aceito pastorear uma igreja assim. Igreja tem que ser viva.
E uma das demonstrações e expressões de uma igreja viva é uma igreja que prega o evangelho. Hoje pensa num pastor orgulhoso hoje, um sol de 38 graus aqui em São Gonçalo, um grupo de pessoas da nossa igreja orando aqui no drive-thru da oração. Nós temos um drive-thru da oração domingo aqui na curva da morte, que agora é curva da vida. Uma viatura da polícia parou e falou assim: ora pela gente aí, irmão, ora pela gente. Nós começamos a orar pelas pessoas, os carros passavam, os que paravam no drive-thru, eles oravam. Uma pessoa entregou a vida para Jesus. Isso é sinal de avivamento. Você pode celebrar o Senhor? Isso é sinal de avivamento, irmão. 2023, a nossa igreja ganhou 424 vidas para Jesus. Você pode celebrar a Deus por isso? A igreja que você congrega, a igreja que você é membro, ganhou 424 vidas para Jesus, irmão. E esse ano, 600, não foi a igreja do pastor Marcelo. A igreja do pastor Marcelo não ganhou ninguém. Secretária abençoada dessa também, só o sangue do cordeiro. Fala pra caramba. Secretária, não, descrição zero, né? Não, casou, ficou com o cara da igreja. Meu Deus do céu, que secretária é essa? Mas é isso que as igrejas hoje, elas refletem. Problema. E alma? Não teve. E batismo? Não teve. Esse ano, o nosso propósito são 600 vidas para Jesus. Irmão, não quero nem saber. Vai ter 600 vidas para Jesus aqui. Nem que a gente tem que ir lá fora buscar essas vidas, nós vamos trazer essas vidas para cá. Por quê? Porque nós estamos colocando isso do céu. Nós temos hoje adultos, 850 membros na igreja, mais 250 crianças. São 1.100 membros na nossa igreja hoje. Se cada um ganhar uma alma esse ano, uma alma o ano, a gente dobra a meta. E depois que a gente bate a meta, a gente dobra a meta. Quem entendeu, diga amém. Vai chegar na meta, a gente dobra a meta e dobra a meta de novo. Depois o quê? Mega meta. Irmão, uma vida faz toda a diferença. E terceiro e último lugar para terminar, avivamento é diferente de movimento. Fala com a pessoa da sua lado, avivamento é diferente de movimento. Avivamento tem 3 sinais claros de avivamento. Qual é o primeiro sinal baseado nesse texto aqui? Vai dizer assim: e a multidão que se juntava por causa do evangelho. As multidões, unanimemente, prestavam atenção ao que Filipe dizia. Ei, irmão, não despreze o poder da multidão. Agora, eu estou falando de qualquer multidão. Por exemplo, ontem teve uma multidão ali perto do Maracanã, que se juntou para uma outra coisa. Aquilo ali não é de Deus. A gente tem que ir lá para pregar o evangelho lá. Deu para entender? Quem entendeu, diga amém. Eu estou falando das multidões, daqueles que creem. Por que avivamento aparece na multidão? Sabe por quê? Porque o diabo, ele quer acabar com o coletivo, ele quer acabar com essa multidão que creem. Por quê? Porque ele quer que você fale assim: minha fé sou eu e Deus. Minha igreja sou eu e Deus. Por que então Jesus falou lá em Mateus capítulo 18, aonde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei presente? Por que Jesus, ele exclui o 1? Porque o 1 é o único número da singularidade. A partir disso é tudo plural, tem que ter mais pessoas. É como Jesus falasse assim: olha, no Antigo Testamento eu me manifestei de diversas formas. Eu apareci naquela fornalha, eu apareci naquela cova, eu apareci naquela sarça ardente, mas agora para provar para vocês que eu sou 100% homem, mas eu sou 100% Deus, aonde 2 ou mais estiverem reunidos, eu vou manifestar a minha presença. Jesus estava fazendo uma aliança. Aonde estiver um grupo que ora, que busca, que adora, Jesus vai se manifestar. Eu não sei como, porque eu não sou onisciente, mas eu sei que Deus está se manifestando aqui nessa hora. Deus está quebrando cadeias aqui, Deus está quebrando grilhões aqui, Deus está fazendo você tirar a escama dos teus olhos, comichão dos teus ouvidos. Sabe para quê? Para que você viva o verdadeiro avivamento. Então, querido, um dos sinais do avivamento é a multidão quando se reúne. Para aqueles que creem, não despreze o coletivo. A tua fé, ela é individual, mas ela se expressa no coletivo. É aqui que você vai expressar a tua fé. Então não vai na onda do diabo, dizendo que é você e Deus.
Ah, sou eu e Deus, igreja sou eu. Não, igreja não é você. Você sozinho é templo do Espírito Santo. Quando você se torna igreja, quando você está reunido com todos os outros irmãos. Essa aqui é a multidão que tem uma aliança que diz que Jesus vai se manifestar. E pela palavra de Deus eu afirmo, a manifestação de Deus é clara nesse lugar. Por quê? Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei presente. Segundo ponto dos sinais aqui, irmão, que eu vejo nesse texto é que os milagres começam a acontecer. Sinal de avivamento é milagres começam a acontecer. Olha o versículo 7. Pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. Sinal de avivamento, sabe o que é, irmão? Coisas sem explicação começam a acontecer. Coisas que não dá para você explicar. As pessoas começaram a andar sem remédio. As pessoas começaram a andar sem nenhum tipo de médico. As pessoas foram libertas. Avivamento é quando as coisas acontecem contra uma ordem natural das coisas. Isso é avivamento. O que é avivamento, pastor? As coisas sobrenaturais começam a acontecer naturalmente. Quem entendeu isso? Vou repetir. As coisas sobrenaturais começam a acontecer de uma forma natural. Pastor, a família foi restaurada, glória a Deus. Pastor, o irmão chegou aqui cheio de dor, aí a gente estava adorando, no meio da adoração ele foi curado. Pastor, a pessoa chegou aqui de um jeito que com espírito de morte, mas ouviu a palavra e quis entregar a vida dela para Jesus, e ela está liberta. Pastor, impressionante, a pessoa chegou de um jeito e saiu de outro. O que é isso, irmão? É o sobrenatural acontecendo naturalmente. Isso é sinal de avivamento. E em terceiro e último lugar, irmão, qual é o sinal de avivamento aqui? A alegria. A Bíblia diz, e havia grande alegria naquela cidade. Aí eu estava lendo isso e falei, ué, Senhor, tem uma coisa estranha aqui. Porque se Filipe estava pregando para uma multidão, o que Lucas deveria escrever aqui em Atos? E aquela multidão que ouvia Filipe se alegrou com o que ele falou. Sim ou não, Ricardo? Mas a Bíblia não fala isso. E a Bíblia não tem engano. A Bíblia vai dizer o seguinte, aqui ó. E havia grande alegria naquela cidade. Avivamento não contagiou somente aquelas pessoas que ouviram Filipe, mas contagiou a família daqueles que ouviram Filipe falar. Avivamento não alcançou o trabalho das pessoas, mas alcançou o cara que trabalhava com aquele que ouviu Filipe falar. Quando o avivamento vem, irmão, o avivamento ele não vai pegar só você. O avivamento não vai atingir só você. O avivamento vai atingir a tua casa. O avivamento vai atingir o seu casamento. O avivamento vai atingir os seus filhos. Quem recebe? Eu estou profetizando. Esse avivamento, quando chegar na tua vida, não vai alcançar só você. Vai alcançar a tua cidade. Vai alcançar a tua rua. Vai alcançar os seus amigos. Vai alcançar aqueles que trabalham com você. Aqueles que estudam com você. Aqueles seus vizinhos. Eu declaro sobre a tua vida, irmão, que o verdadeiro avivamento vai chegar. E quando ele chegar, ele vai vir com alegria. Ai, pastor, mas a gente não fica triste? A gente fica triste, irmão. A gente não se entristece, a gente fica triste, sim. Ano passado eu fiquei triste com o Botafogo. Fiquei triste, irmão. Mas depois, é uma tristeza que passa. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. E essa alegria vem quando você está com o coração avivado. Quando você está com o coração pronto para falar assim, Senhor, todavia eu me alegrarei no Senhor. Me alegrarei no Deus da minha salvação. Isso é avivamento, irmão. É ainda que a figueira não floresça, ainda que falte as malhadas no currais, ainda que o fruto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei no Senhor. Fica de pé em nome de Jesus. Queria chamar o louvor aqui. Irmão, não sei você, mas eu estou sentindo que um verdadeiro avivamento está chegando na nossa igreja. Esse avivamento vai começar pela palavra. Eu queria que nessa tarde, nesse início de noite, você começasse a orar. Senhor, me traz fome pela Tua palavra. Senhor, me traz sede pela Tua palavra. Senhor, eu preciso ouvir a Tua palavra. Por favor, Deus, me dá fome de ler a Bíblia.
Sabe, meu irmão, deixa eu falar uma coisa para você aqui. Aconteceu comigo essa semana, enquanto eu preparava essa mensagem. A minha filha falou assim: pai, conta a história da Bíblia para mim. Eu comecei a contar a história da Bíblia para ela. E aí no outro dia ela: pai, já veio com a Bíblia na mão, conta a história para mim. Eu falei: minha filha, já te falei o Antigo Testamento todo. Aí eu falei: hoje eu vou te contar o Novo Testamento. Brinquei com ela. Aí hoje de manhã, irmão, eu vindo para cá com ela sozinho no carro, eu coloquei aquela música Clamo Jesus. E eu ouvindo, ela chegou assim do nada: pai, que louvor lindo. Irmão, claramente o discernimento espiritual veio assim: eu estou visitando a tua filha. E sabe por que eu estou visitando ela? Porque ela está com fome e sede da minha palavra. E enquanto ela tiver fome e sede da minha palavra, eu vou me manifestar a ela. Irmão, eu quase chorei. Falei: Jesus está visitando a minha filha. Mas não é porque é minha filha, é porque ela está com fome e sede da palavra. Ela quer a Bíblia, ela quer ler a Bíblia. Aí eu falo: filha, Jericó. Ela: eu sei, pai, vem com Josué, lutar em Jericó. É isso aí, irmão. Vem com Josué, lutar em Jericó. Sabe, irmão, ela está entendendo do jeito dela, mas ela está com fome, ela está com sede. Quer ver um sinal de avivamento na tua casa? Quando os seus filhos quiserem ler a Bíblia, pelo amor de Deus, isso é um sinal que o avivamento está chegando na tua casa. Quando você começar a ver teu filho de 4 anos lendo a Bíblia, seu filho adolescente lendo a Bíblia. Irmão, se filho adolescente começar a ler a Bíblia toda, é bênção, é avivamento na tua casa. Então, em nome de Jesus, não espere: pastor, estou esperando avivamento. Pensei que o céu ia se rasgar aqui. Pensei que os anjos iam subir e descer desse lugar. Pode até acontecer isso, mas depois que a palavra for pregada. Aleluia. Porque a origem do avivamento é a palavra. As expressões do avivamento, tudo o que aconteceu lá com Filipe, foi depois que ele pregou Jesus Cristo de Nazaré. E eu não fui nenhum tempo aqui querendo mostrar para você um avivamento que não é avivamento. Eu preguei para você a palavra de Deus. E eu queria que você colocasse a mão no teu coração nessa hora, fechasse os teus olhos, falasse com Deus: Deus, por favor, o ano está começando, já está quase terminando o primeiro trimestre daqui a pouco. Deus, deixa eu viver algo novo, deixa eu viver o verdadeiro avivamento. Feche os teus olhos. Agora é hora de você adorar o Senhor. Vamos adorar o Senhor.